Deixo-me podar, deixo-me formar por ti. Esvazia-me, oh vem me modelar, desenhar teu rosto em mim, e para sempre assim serei teu. Olá, amados, sejam bem-vindos ao Na Manjedoura. Queria te convidar hoje a meditarmos juntos a palavra de Deus que está lá em Mateus capítulo 4, onde o texto sagrado nos fala: estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, deixando tudo, imediatamente o seguiram. Eu vos farei pescadores de homens. Sim, porque Simão, chamado Pedro, e André não eram pescadores de homens ainda. Assim acontece na nossa caminhada. Muitas vezes nós perdemos a dimensão que diante de Deus, aos olhos dele, nós somos uma obra-prima já feita. Nós somos chamados à santidade. Nós somos, aos olhos de Deus, o que ele sonhou para nós. Mas não compreendemos essa palavra que nos fala do próprio Jesus, que nos diz: eu vos farei. Vocês ainda não são na realidade em que vivem, mas eu vos farei, eu vos transformarei. Assim nós agimos tantas vezes. Olhamos para as nossas vidas, olhamos para a nossa realidade e não vemos a obra pronta. Assim como diz a palavra de Deus, quando o barro está nas mãos do oleiro, o barro nas mãos do oleiro não é nada aos olhos humanos. Mas nas mãos do oleiro, o oleiro que sabe o que está fazendo precisamente com o barro, já contempla no seu coração a obra que ele fará. Mas na nossa humanidade, quando olhamos para o barro nas mãos do oleiro, nós não vemos forma, não tem aparência humana, não tem formosura, assim como diz a palavra em Isaías 53. Há uma grande tentação na nossa caminhada de olharmos para o barro nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro, e pararmos aí. De olharmos para as mãos de Deus na nossa vida e vermos o que Ele está fazendo e não enxergarmos beleza. É um momento muito particular da nossa vida. Por não vermos a obra pronta, por não vermos os frutos talvez, por não vermos talvez o que desejamos ver, nós desistimos. Nós começamos a não acreditar, porque não enxergamos o que esperamos, o que imaginamos. Mas se permanecemos, se suportamos as dores, os problemas, as dificuldades do barro que está nas mãos do oleiro, se deixamos que ele nos modele, se sofremos as demoras dessa obra estar pronta, nós permitiremos que Jesus faça o que fez com os apóstolos. Eu vos farei, vós ainda não são, mas eu vos farei através da minha palavra, através dos meus ensinamentos, através das experiências que eu vos permitirei viver, através das experiências que eu vos submeterei, eu vos farei. A palavra de Deus hoje entra no nosso coração, entra no teu coração por tantas vezes que você desistiu, por tantas vezes que você, ao olhar para esse processo, desejou ver frutos, enquanto Deus lançava debaixo do solo raízes. Mas quem olha para um solo, após a semeadura, deseja ver o quê? Frutos. Mas os frutos não vêm sem antes as raízes. Talvez você tenha abandonado o caminho. Talvez você tenha desistido de Deus. Talvez você tenha desacreditado do teu chamado, porque
os nossos olhos buscam ver frutos, buscam ver a aparência, a beleza. Mas trago novamente a passagem de Isaías 53. Quando Cristo morto não tinha beleza, não tinha formosura, onde as pessoas desviavam o rosto, talvez você, olhando para a tua vida, sim, você mesmo que está aí assistindo, talvez você olhando para a sua vida, olhe e não veja beleza, aspecto humano, talvez você não veja formosura, talvez você não veja sentido. Mas se você acredita nessa voz que um dia te chamou, e você sabe que essa voz te alcançou, porque os chamados e os dons de Deus são sem arrependimento. Um dia essa voz alcançou o teu coração. Um dia essa voz te chamou, assim como Jesus chamou Simão e André, eu e você. Um dia essa voz me chamou: ei, Tiago, tu és pescador de peixes, mas eu vos farei. A palavra de Deus hoje alcança o teu coração e te chama a tirar os olhos, a transformar os teus olhos humanos em olhos espirituais e de enxergar a tua caminhada como um processo de feitura. O Senhor te chama hoje a amar esse processo de transformação. Eu vos farei. O Senhor passou 3 anos forjando a alma dos discípulos. O Senhor passou 3 anos provocando, inquietando, exortando. O Senhor passou 3 anos insistindo. E o final nós sabemos. Homens que deram sua vida por Deus, pelas almas. Homens que acreditaram na palavra de Jesus. Portanto, eu quero chamar você a tirar os olhos do processo de transformação e contemplar com os olhos da fé a obra feita, a obra pronta. Sim, porque você é, aos olhos de Deus, pescador de homem. Nós somos. Quando Jesus olhou para Pedro, olhou para André, ele não viu pescadores de peixes. Ele já contemplava no seu coração os pescadores de homens que eles seriam. É momento de voltar. É momento de retornar. De olhar para tudo que você sofreu. De olhar para toda a tua vida. E talvez ao invés de ver sinais de morte, sinais de desgosto, de frustração, lança o olhar para o oleiro. A palavra nos vai dizer em Isaías que a argila, o barro, não pode dizer ao seu Senhor o que fazer, mas nas mãos dele deixamos que ele faça o que bem quer de nós. Ei, você, assim como o Senhor, não havendo aspecto humano, beleza, onde tantas vezes desvia. Às vezes nós olhamos para a nossa caminhada, não vemos sentido, não vemos mais beleza, aquele brilho no olhar, aquele coração apaixonado na nossa vocação, tantas vezes desapareceu. É nesse momento, talvez que nas mãos do oleiro você está sendo forjado. E ali, nessa dor, nessa experiência concreta de dor, nessa experiência de silêncio profundo de Deus, nessa experiência de incômodo, é onde Ele está preparando para a graça que virá, se você permanecer. A palavra te convida hoje, meus amados, a permanecer, a renovar o olhar humano pelo olhar do Espírito. Que nós possamos orar, que nós possamos deixar que essa palavra fale conosco. O Senhor que sabe, que conhece você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Eu vos farei pescadores de homens. Não importa onde você parou nesse processo. Não importa, filho amado, onde você desistiu nesse processo. É tempo de retomar a acreditar, porque Jesus não desistiu de você. Não desistiu de você. Acreditar e permitir com que Ele nos use, nos modele, nos forme, retire os excessos e faça o que desejar. Te convido agora a orar conosco.
a cantar essa canção e permitir com que o Espírito Santo continue a falar com o teu coração. Ame o processo. Ame o que o Senhor está te ensinando. Nas dores, nos desconfortos. Queira estar sobre as mãos. Queira estar sendo amassado, modelado, formado por esse amor. O Senhor não desistiu de você. Canta conosco, reza conosco. Uma oferta de amor, sacrifício de louvor, minha vida, eu quero hoje te entregar, me render em teu amor e encontrar o meu valor na certeza de que minha única riqueza és tu, Senhor. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Canta aí na tua casa. Sim, deixo-me podar, deixo-me formar por ti. Esvazia-me. Esvazia-me, oh, vem me modelar, desenhar teu rosto em mim, e pra sempre assim serei teu. Levanta a cabeça e continua. Levanta a cabeça e vê talvez os motivos e as razões que te fizeram desistir. Volta para as mãos do oleiro. Volta para o processo de feitura e percebe que essas dores passarão. Porque a vida dos apóstolos nos mostra isso. Sim, eles não foram mais pescadores de peixe. E quando insistiram em ser, o próprio Jesus se coloca no caminho deles. E os exorta e dizem que não foi esta vida que ele sonhou. Talvez você, assim como os discípulos, voltou a pescar peixes. Mas nesse momento o amor de Deus visita você na sua realidade. Visita você nas suas misérias. E te fazem desejar estar novamente nos braços dele, sobre essas mãos que nos modelam, que por amor nos purificam, que por amor nos exortam. Essa palavra que incômoda tantas vezes é no ouvido, mas tão necessária é para nós. Levanta e deseja ser modelado, de peito aberto para este amor deseja. Deixa o Senhor me podar, deixa-me transformar, deixa-me alcançar, deixa-me ferir pelo teu amor. Eu que tantas vezes fugia, hoje quero. Deixa-me podar. Que a palavra de Deus, que nos purifica, que nos levanta, alcance o teu coração. Porque os chamados e os dons de Deus são irrevogáveis. Deus é conosco.